Olá, tudo bem? Eu sou o Jason Goulart, jornalista e apresentador, e hoje eu estou aqui para bater um papo com uma figura muito especial que é o Felipe Silva, de França Aquecedores. É uma empresa que está já há 10 anos no mercado e olha, um detalhe muito importante, viu? É a única empresa 5 estrelas em avaliações do Google, minha gente. Isso vale muito, pode ter certeza disso. Então vamos falar sobre aquecimento de água residencial, os melhores equipamentos, vantagens econômicas, né? Escolha do sistema, sustentabilidade e por aí vai. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Jason. E você? Quer dizer que está há tempo já na estrada? Já. Sabe tudo de aquecimento a gás? Com certeza. Estamos aqui para isso. Equipamento, sim, qualidade, sim, serviço, durabilidade, sustentabilidade. Tudo. Por Tudo aí isso vai. a Defensa representa, então aqui para conversar um pouco sobre isso hoje. Legal. Eu acho que a gente deve começar até por uma dúvida que as pessoas têm, né? Será que é caro eu instalar um sistema a gás hoje na minha casa? A minha residência, que às vezes já é uma residência que está lá já há 10, 15, 20 anos construída, eu consigo instalar um aquecimento a gás para ter uma água mais quentinha para o meu chuveiro, para o meu banho, com mais rapidez? Com certeza, Jason. Então, o que difere, né? A gente fazer essas instalações em casas que já tem algum tempo, que precisam de uma hidráulica nova. Como funciona esse processo do aquecedor a gás? Tem muita gente que confunde, às vezes, o processo do aquecedor só com economia. Ele não é isso. O que o aquecedor a gás proporciona é o conforto, né? É aquele momento que você chega em casa mais estressante, que você veio do trabalho, quer descansar, a melhor hora do seu dia é o banho. Então, o que a gente vende lá na empresa, na Defensa Aquecedores, é o conforto. Não tenha dúvida disso. É a melhor hora do seu dia, a hora que você chega em casa e toma aquele banho gostoso. Lá, a gente tem o costume de falar que o comercial que é um verdadeiro banho de hotel. Então, é isso que a gente proporciona no dia. E a pessoa que quer realmente instalar esse aquecedor e não tem ainda na sua casa, não precisa se preocupar. A gente vai até ela aqui em Curitiba, faz orçamento, passa, conversa, explica, tira todas as dúvidas que precisa. Pois é, e aí eu quero voltar só um pouquinho então na questão da casa, que às vezes é uma construção um pouco mais antiga, né? Tem uma hidráulica diferente. Tem como fazer a instalação a gás? Tem, sim. Existem testes, né, para detectar se há vazamento nessa tubulação antes de qualquer coisa, né, para dar validade, para fazer a instalação. Existe também a gente refazer a instalação de tubulação hidráulica na parte quente, porque às vezes o pessoal não tem, né? Muitas casas ainda em Curitiba não tem essa hidráulica pronta, então a gente faz esse serviço, esse orçamento, né? Para a pessoa refazer essa tubulação e aí ter o aquecedor a gás na sua casa. E aí vocês ajudam também, por exemplo, na escolha do equipamento, dão uma consultoria para ajudar as pessoas a saber quais são os equipamentos que se adaptam melhor à situação, à condição daquela residência ou daquele apartamento? Correto. Na empresa, isso é bem importante eu frisar aqui com você, que é o seguinte, lá a gente tem 19 técnicos à disposição, né? É uma gama de técnicos realmente grande na empresa aqui em Curitiba. E dentro disso a gente tem em cada área, por exemplo, quando a gente fala de aquecedor, pressurizador, solar ou piscina, a gente tem alguns técnicos especialistas nessas áreas. Então esses especialistas vão até a residência, inclusive é bom frisar que a gente não cobra custo de orçamento em Curitiba, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um orçamento, tudo bem, a gente não tem custo nenhum para a gente ir na sua casa e explicar e tirar todas essas dúvidas que você mesmo mencionou. Mas aí se o cara mora em São José dos Pinhais, por exemplo, bem conversadinho, não dá para dar um pulo lá, em Campo Largo, Balsa Nova, a região mais próxima, aqui nos municípios colados, aqui com Curitiba? Fala lá com o nosso comercial que eles vão com certeza ajudar você nisso. Isso não estava combinado. Eu estou aqui para defender sempre o consumidor, é claro. Certo, eu queria saber o seguinte também, algumas residências hoje usam aquecimento solar, por exemplo, para aquecer a água do chuveiro, do banho, né? Aquecimento de passagem, né? Certo. Que a gente chama, né? Que fala, né? Isso. Tô certo ou não? O aquecedor a gás é o aquecedor de passagem, né? Isso. E o solar, ele é um outro tipo de sistema. A gente chama a palavra sistema. De sistema. Então, outro sistema. Passa lá pelo boiler, a água e tal, fica circulando lá na placa em cima, o sol aquece e tal. Curitiba, a gente tem aqui muitas vezes aqueles dias nublados, né? E tal, tudo mais. Então, eu tenho aquecimento solar em casa nesse sistema, então eu posso muito bem dizer como é que é isso. Então, tem dias que a água não esquenta muito, né? E aí, qual que é a dica? Eu uso o aquecimento a gás para dar um suporte, um reforço nessa água. Como é que dá para fazer isso?
Num sistema, Jason, existe 3 tipos de apoio. Então a gente chama de apoio. Existe o apoio elétrico, que é uma resistência que vai dentro do reservatório. Existe o apoio solar, que vão nos coletores solares. E existe o apoio a gás. Então quando você escolhe, né, fazer a compra por um sistema, né, então você vai escolher o boiler, o reservatório. Essa água vai passar pelos coletores solares ali. E caso ela não chegue dentro de uma temperatura devido à condição do clima, né, ou da radiação que está emitindo e absorvendo o calor, ela consegue assim fazer com que o apoio tanto elétrico ou gás complete essa temperatura para que o ponto do banho seja perfeito. E aí quando a gente fala também da água com um sistema solar, às vezes demora um pouco para a água chegar, a água quente chegar lá no chuveiro. Como é que dá para fazer? Bota um pressurizador, aí vocês fazem esse tipo de trabalho também? Como é que fica? Sim, existem 2 formas claras. Existe quando a pessoa tem só aquecedor a gás, escolher pela recirculação. Então você coloca aqui um recirculador e a água fica circulando pela tubulação, o que acaba acontecendo de você ter uma água quente instantânea, ou você pode na saída do boiler ajudar a acelerar esse processo através de um pressurizador após o boiler. E aí existem modelos específicos para isso, né? Não são todos os pressurizadores que trabalham uma temperatura elevada. E vocês trabalham com algum especial assim, não? Sim, a gente tem a Texus, uma das bombas mais vendidas hoje no mercado, que tem uma temperatura certa, por exemplo, a Texus TBHLI, que ela vai até 80 graus Celsius. Então ela consegue fazer essa produção que eu te falei, acelerar o processo da água quente ali pós-boiler. Agora você falou que a água fica passando ali, como é que é esse processo? Ela vai sozinha? Tem um sistema que impulsiona? Vamos como é lá. que é? Quando a gente vai na obra, geralmente a gente está com o engenheiro ali do lado, com, né, o dono da residência. Isso se chama anel de recirculação. Precisa fazer esse anel de recirculação para que a gente consiga instalar um recirculador de água quente, senão ela não funciona. Então vale lembrar a pessoa que quer ir à água quente instantânea que precisa desse anel de recirculação para que a água consiga trabalhar de forma instantânea ali ao abrir o ponto. Uhum. E o aquecedor? O aquecedor, existe algum equipamento específico que vocês indicam? Sim, o aquecedor, a instalação é básica. Digamos que, né, adquirimos um apartamento, Jason. E aí esse apartamento já está com a tubulação pronta. Então você vai ter lá ponto esquerda. Aconteceu comigo, vamos ver se é o mesmo. Tá, você já tem a tubulação da água quente na parte esquerda, a tubulação da água fria na parte direita. Isso. E a tubulação de gás no meio. Às vezes, em algumas construções, você acaba pegando algo invertido. Nossa, mas mas assim, eu sempre soube que a água gelada é aqui no direito. E a quente é no esquerdo. Exatamente, mas aí existem situações que podem acontecer dependendo do engenheiro da construtora aí que realizou essa obra. Mas é raro, não vou dizer para você que acontece sempre, é raro, mas acontece. Então, para fazer uma instalação de aquecedor a gás, você vai precisar de um kit ligação, né, que são flexíveis de água, flexíveis de gás, um duto, uma chaminé para que o monóxido de carbono saia e não fique preso em parte alguma da sua residência, né? E o aquecedor a gás. Não tem muito segredo na instalação do aquecedor, a não ser na dimensão do produto. Aí que pega bastante. Hoje nós temos a De França Aquecedores, que é essa empresa que está há 10 anos no mercado aqui em Curitiba, tem uma experiência enorme, que conhece muito de trabalho, consultoria, equipamentos, enfim. E eu queria perguntar para você, tem algum equipamento que vocês trabalham mais ou menos, que vocês indicam mais ou menos? Aquele aquecedor, o cliente chega lá e fala assim, olha, eu tenho lá o meu apartamento de 45 metros quadrados e tal, tenho uma suíte e mais um banheiro, um lavabo com chuveiro, né, tal. Que equipamento eu coloco no meu apartamento? Certo. Como que a gente faz esse dimensionamento? Vamos por partes. O primeiro ponto é o seguinte, a gente conseguir dimensionar esse aquecedor dentro daquela necessidade do cliente. Você mesmo mencionou que seriam 45 metros quadrados, Vamos dizer uma média desses apartamentos menores que estão sendo construídos hoje, né? 35, 40, 45 metros quadrados. A gente está falando em torno de um chuveiro a gás, certo? Geralmente tem um outro elétrico ou a pessoa acaba instalando para apenas uma ducha. E aí, o que vai limitar a escolha do aquecedor ou da litragem do aquecedor é a vazão. Então, por exemplo, se você tem 2, 3 pontos simultâneos ao mesmo tempo que corresponde a uma vazão X, o aquecedor vai ter que ser dentro dessa especificação. Para um chuveiro, por exemplo, e uma torneira, 16 litros, 21 litros já seria o suficiente. E a gente indica sempre através da necessidade do cliente.
É porque a gente está falando aqui de banho, né? Mas tem que lembrar disso também, né? Na hora de lavar a louça, a torneira com água quente, o lavabo também, às vezes tem uma né? Uma torneira com água quente, o banheiro da suíte e tal, tudo mais. É importante ter esses confortos também, né? É um exemplo bem claro, quando você recebe a família no final de semana na sua casa, e aí você está tomando banho, ou alguém da sua família toma banho, e resolve ligar uma segunda ducha. E aí que pega às vezes um pouco, porque se o aquecedor não for de uma litragem correta, ele não vai conseguir atender a necessidade de 2 duchas, por exemplo, num aquecimento perfeito. Ele vai oscilar a temperatura. Então, o dimensionamento dessa vazão é importante na escolha do aquecedor. Agora, Felipe, eu já noticiei muitos casos, por exemplo, de problemas com aquecedor, principalmente no inverno, apartamento fechado, gás que vaza e tal, tudo mais. Como é que está isso hoje? Isso na nossa empresa é bem importante. O que acontece? Questão da segurança, né? Isso. Existem as revisões preventivas. E aí o pessoal que está nos assistindo, a Defransa faz revisão preventiva, tá? Só mandar um oi lá pra gente que a gente consegue ajudar você nisso. Dos clientes que a gente atende, todos eles são catalogados no nosso CRM e aí eles são avisados no tempo certo da data de revisão, que pode ser entre 6 meses a 12 meses, tá? Essa é a regulamentação do Inmetro e das pessoas que cuidam dessa parte. Então, a revisão preventiva, Jason, ela é muito importante do aquecedor, porque vai fazer com que você pegue vazamentos de gás, vazamentos de água, que cuide da câmara de combustão do aquecedor, ver se o duto do chaminé não está escapando monóxido nenhum. Então, essas revisões periódicas, né, que são tão importantes, a Defransa faz em todos os clientes, e aqueles que entram no nosso cadastro solicitando também depois de um tempo passam por essa questão de CRM pós-venda, que é bem importante na hora da manutenção. Quer dizer, essa manutenção é importante para a segurança, né? Da residência, do apartamento e tal, né? Perfeito, já é isso mesmo. Essa manutenção tem que ser feita, né? Tem que ser feita. Essa diferença de 6 a 1 ano, porque difere do que do equipamento? Não difere do equipamento, né? A gente indica 6 meses, mas né? até 1 ano você necessita fazer essa revisão. O que a gente faz numa revisão, o pessoal que está nos assistindo aí, mas o que é feito na revisão do aquecedor? É feita uma limpeza na parte dos injetores, tá? É feita uma limpeza na ventoinha, é feito um teste de vazamentos, que são talvez é o mais importante, para ver se está tudo certinho nos flexíveis, tudo certinho dentro do aquecedor, na válvula de gás e principalmente na saída do monóxido de carbono, onde a gente tem que estar prestando bastante atenção se ele está indo para fora mesmo, não está ficando ali alojado dentro da residência. E vocês dão uma garantia? Quanto tempo? Sim. A garantia da revisão é de 90 dias, mas de um equipamento novo chega até 3 anos. 3 anos, quer dizer, acompanha bastante tempo, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando, né? Será que eu gasto muito com a instalação a gás? A minha conta do mês vai aumentar muito ou não? O pessoal tem esse mito, né, Jason? Mas será que... Mito, atenção, mito ou verdade? A conta do gás vai pesar no seu bolso ou não vai? O Felipe vai contar. Aí eu vou dizer, depende. Por que depende, Jason? Porque quando você tem um aquecedor a gás, é 10 vezes mais gostoso que um chuveiro elétrico. Se você ainda não teve a oportunidade, o que o aquecedor da gás proporciona é um verdadeiro banho de hotel. É aquele jato quente com pressão, chega a massagear suas costas. Então, quando você tem um banho 10 vezes mais gostoso, você fica pelo menos 10 vezes mais tempo do que no chuveiro elétrico. E aí você acaba consumindo um gás maior do que normal. Ontem mesmo teve uma situação parecida na loja e a cliente falou assim, puxa, tal, mas eu perguntei para ela, quanto tempo você fica no banho mais ou menos? Em torno de 40 a 1 hora. Aí não tem como economizar. Aí fica difícil mesmo. Não tem como economizar nessa parte. Agora vou contar uma coisa para você, viu? Eu tenho 2 filhas, né? Agora as 2, né, já estão morando, uma casou e a outra mora sozinha. Certo. Mas o que diminuiu a conta lá em casa, rapaz, elas têm uns cabelos compridos, grandes, assim, diminuiu bastante, né? Dá saudade das filhas em casa, mas por outro lado a conta alivia um pouco. Brincadeira. Mas existe, tá? Dá para você economizar sim. Tá? Dependendo ali realmente do teu banho. É muito gostoso. Então o pessoal acaba passando um pouquinho de tempo.
E aí é o seguinte, os filhos cresceram, eu aumentei a casa, aumentei mais um banheiro ou dois, enfim, aumentei a casa, quero botar água quente na minha churrasqueira, Recebe na os minha parentes. edícula, recebe os parentes e tal. Como é que eu faço para melhorar o sistema? Bom, geralmente nesse tipo de caso, quando você necessita de vários pontos simultâneos ligados ao mesmo tempo, ou quando você tem, por exemplo, um pet shop, ou você tem uma casa com alguns chalés, a gente sempre indica o sistema. Por que o sistema? Porque é uma forma de você economizar a longo prazo. As pessoas perguntam, Felipe, se eu colocar um sistema na minha casa, eu vou economizar? A longo prazo, sim, porque você vai fazer um investimento inicial ali, né? Então, a longo prazo, com certeza. Então, você vai escolher esse reservatório ali para armazenar um pouco de água quente a mais do que conseguiria num aquecedor de 46 litros, por exemplo. Você consegue acumular aí 300, 400 litros de água quente, dependendo do reservatório, e você consegue atender mais pontos simultâneos ao mesmo tempo. E aí você não sofre, né? Pois é. Agora nós estamos falando aqui de banho, estamos falando aqui de chuveiro, estamos falando aqui de cozinha, né? A água quente ali para lavar a louça, principalmente no inverno. Ontem até um amigo falou assim, quando tem muito calor, né? No verão é sinal que o inverno vai ser bem gelado, né? Então esse ano deve ser assim, deve vir um inverno mais gelado, que nós estamos com um verão aí bem intenso, né? Aí eu pergunto para você o seguinte, piscina, jacuzzi, né? Como é que faz? Dá para usar também o sistema? Melhora, amplia? Como é que faz? Tem uma piscina na minha casa, sei lá, uma piscina de 2 metros por 3, mais ou menos isso o tamanho, 3 por 3, 3 por 5 e tal. Como é que faz? É um equipamento diferente? É o mesmo equipamento que usa em casa, não? Sim, não. É um pouquinho diferente. E na De França Aquecedores você encontra todos os produtos, tá? Seja ele de solar, seja ele de piscina, seja ele aquecedor a gás, seja ele pressurizador. Isso que é o mais legal da nossa empresa. Você vai cotar com ele numa casa nova ou numa casa que você já tem algo que você pode construir um sistema inteiro. Na piscina é um pouquinho diferente. É um trocador de calor. O que é um trocador de calor? É como se fosse um ar-condicionado. Ele tem o mesmo sistema inverter, então ele vai oscilar a temperatura sem ficar dando arranque ou pico de luz, que é onde você gasta mais. Então ele vai ficar trabalhando dentro da temperatura até aquecer sua piscina. Então é de energia elétrica realmente. E tem algumas pessoas que usam tanto o fotovoltaico quanto o coletor solar de piscina para ajudar nesse processo. E a economia aumenta mais ainda. Uhum. E o suporte, o atendimento, nesse caso, como é que funciona? Da mesma forma. Todos os clientes lá têm garantia dos produtos, somos autorizados e credenciados de várias marcas, vocês que estão nos assistindo, Rinnai, Comeco, Ren, Lorenzetti, todos os produtos que vocês possam imaginar de aquecedor a gás, a gente tem na loja. E lá a gente é autorizado e credenciado dessas marcas, o que acaba dando uma segurança maior para o consumidor que está comprando com a gente, adquirindo, né? Às vezes uma garantia mais estendida, às vezes um suporte mais rápido, né? Por exemplo, se você decide comprar pela internet, Jason, a garantia é um pouquinho complicada. Digamos que você vai ficar sem banho em quantos dias até se resolver uma situação. Com a gente não, é em 24 horas. Então, o pessoal tem um problema, a gente manda o técnico, resolve e fica 100%. Agora, eu estou abismado aqui, estou impressionado, na verdade, estou impressionado com a quantidade de atendimento diário. Eu fico imaginando aqui que para você fazer de 100 a 120 atendimentos diários, você tem que ter muita gente trabalhando, muitas equipes para atender, para dar conta do recado, né? Como é que é feito isso? Olha, eu vou dizer para você que está sendo uma tarefa muito árdua para a gente. Por que árdua? E ao mesmo tempo muito boa também, porque se você tem essa quantidade de clientes e você consegue ter uma avaliação muito positiva, quer dizer que está testando o nosso serviço, o nosso trabalho que a gente faz. A gente fica muito na frente, sabe? Tanto os líderes da empresa quanto as pessoas que estão lá, seja o vendedor, seja o estoquista que ajuda nisso, estão todos em prol de algo maior. Então a gente cuida muito dessa cultura dentro da empresa para que a gente consiga proporcionar para o cliente, porque essa é a nossa satisfação, é a gente conseguir atender o cliente de forma plena, de forma 100%, que ele fique satisfeito não só na compra. E aí é a grande questão nossa, a gente se preocupa mais com o cliente no pós-venda do que só na venda. Tem empresas que esquecem o cliente depois que você vende o produto, a gente não. A gente tem um cronograma que a gente segue à risca cuidando dele, cuidando desse relacionamento, cuidando das indicações, cuidando do serviço. Gostaríamos de saber como está sendo, né, o processo, se tá dentro daquilo que ele imaginava, se não está. Então, quando isso une um lado, que são as pessoas que tocam a empresa, e une os produtos que são os melhores, não tem erro.
A empresa realmente faz esse número que você mencionou, de 100 a 120. A gente imagina que no inverno isso vai aumentar ainda. Então, como eu disse, são 19 técnicos, são, se eu não me engano, 16 pessoas no comercial, mais 4, 5 líderes que a gente tem dentro da empresa, um marketing específico, um pós-venda, tudo separado para que consiga atender todo esse pessoal. Agora, às vezes quando a gente fala assim, tô pensando em comprar um imóvel na praia, aí o cara fala assim, pô, não vai comprar no verão que é mais caro, compra no inverno. O aquecedor a gás é a mesma coisa, não? Não, vou dizer para você que não. O que muda por aquecedor a gás é o dólar. Então, são muitos produtos importados. Então, a estação não importa. A estação não importa. Se eu comprar agora, no verão, no inverno... Não. Melhor que compre já, né? É verdade. O que condiciona o preço do equipamento a subir ou descer é o dólar. Então, como os produtos são variavelmente importados, algumas marcas se destacam por ter empresas no Brasil. Por exemplo, a Rinnai é uma delas, né? A Comeco também, em Palhoça, tem outra marca. Então, você consegue ter um equilíbrio maior em relação a preço. Quando os produtos são importados, aí depende realmente da questão do dólar. Hoje nós temos aquecedores importados e nacionais. Isso, importados e nacionais. Dependendo da marca, você tem essas diferenças. E a qualidade? Qualidade muda também, tem que ser sincero com você. Tem produtos muito bons no Brasil? Sim. Mas tem produtos, por exemplo, com selo japonês que é diferenciado no mercado. A Rinnai é uma delas, ela tem o certificado em metro, mas ela valida pelo certificado no Japão. Então isso faz com que o equipamento tenha uma durabilidade, um teste maior do que as demais marcas. E por outro lado, você encontra marcas como a Comeco, por exemplo, que te entrega um módulo Wi-Fi que você consegue controlar a temperatura na palma da sua mão. E é brasileiro, então também tem qualidade. Tem versões Home, versão Prime, aço inox, serpentina reforçada e por aí vai. Então depende muito de cada marca. E isso a gente gosta bastante de explicar lá. Legal, isso é muito importante. Você falou do pós-venda, né? Na minha opinião, o pós-venda eu acho até que é mais importante do que a venda, né? Porque é onde você retém ali o cliente, né? E você tendo um cliente falando bem da tua marca, falando bem do teu produto, né? Isso vai representar muito lá na frente do teu negócio, com certeza. E eu vejo que, inclusive, a de França Aquecedores faz parte de um grupo de empresas, né? Que vocês têm, que vocês dirigem, e isso demonstra exatamente a qualidade do trabalho da de França, do Felipe, do Carlos Henrique. E agora eu quero pegar um pouco pelo lado pessoal, né? Como é que foi que nasceu essa paixão por esse segmento do gás? Bom, o nosso chefe hoje da empresa, né? Ele tem isso na essência dele, porque ele foi técnico por anos na vida. Então, ao receber isso na vida dele, né, pessoal, ele entendeu o que precisava fazer para dar esse salto, né? E através de muito trabalho, muito suor, muita dedicação, muitas noites sem dormir, ele praticamente participa de toda a rotina da loja, da empresa, é um chefe muito presente. Então você encontra ele às 6h30 e só às 18 horas ele está saindo. Então isso facilita na hora da comunicação. É muito bom isso. Então ele trouxe essa paixão, esse DNA, e ele passa isso para os demais que estão na empresa. E faz com que a gente compre isso. A gente costuma dizer que um bom líder é aquele que consegue fazer com que as pessoas compreendam ele e principalmente sigam ele em tudo que é exemplo. Então ele é um exemplo muito bom disso. Na parte técnica ele manja muito, e na parte comercial também a gente está suprido de várias pessoas importantes na empresa que ajudam nesse processo. Muito bem, isso é muito importante, né? E até dizem, né? Já li algo a respeito de que a equipe é o reflexo da liderança, né? Então isso realmente é muito importante. E como é que vocês veem o cliente quando ele entra lá na de França Aquecedores? Assim, quando entrou o cliente, botou o pé para dentro da empresa? Você sabe que a gente está bem preocupado com isso, sabe, Jássio? Porque a gente chegou num nível que a gente está aumentando muito a questão de clientes na loja. Então a gente está recebendo muito. E o nosso lugar, nosso espaço onde a gente está hoje, digamos que ele está ficando pequeno. Então a gente está aumentando ali, colocando o estoque para outro lugar. Vamos reformar a loja inteira agora na parte estrutural dela para que a gente melhore a experiência do consumidor. É mais ou menos isso que a gente está fazendo hoje, colocando experiência para você que está assistindo a gente, para você entender um pouco mais sobre esse mundo. Então a experiência para nós é muito importante, e isso é um processo que a gente vai entrar agora no próximo mês, inclusive já tem data agendada para reforma, tudo certinho, onde vai melhorar e conseguir receber esse cliente para que a gente explique
dessa forma com que eu estou te falando, para todos os clientes. Hoje, 90% da nossa venda é online. Então, às vezes, o cliente do outro lado da tela, ele não fica próximo do produto, ele não consegue pegar, ver o produto, ver o que ele vai colocar na nossa casa. E a gente está falando de investimento, às vezes, de 15, 20, 30, até 60 mil, dependendo da casa. E como é que é feito o atendimento de vocês? Você falou online hoje, né? Agora, quem está nos vendo, inclusive a internet hoje é mundial, né? Quem está nos vendo fora daqui, vocês fazem atendimento também? Fora de Curitiba? Faz. É claro que tem que ser com um agendamento, porque, que nem eu te falei, dá conta de 100, 120 casas por dia, é bastante coisa. Então, quando a gente recebe um orçamento, por exemplo, eu vou dar uns exemplos aqui. Floripa, Chapecó, Ponta Grossa, a gente faz sim, mas a gente consegue colocar uma data específica para isso. A gente gosta de mandar realmente o chefe técnico para fazer isso. E não gosta de colocar, por exemplo, um técnico que não é especialista naquilo. É importante a visita técnica. Exato, muito importante para definir economia, preço, a melhor saída, que tipo de ducha vai, que aquecedor eu coloco, qual a marca que vai se encaixar perfeito nisso. Então isso é muito importante na hora da compra, né? Esse contato mais próximo com o cliente para explicar é essencial. E a gente vai sim, vai em qualquer região, é só mandar um oi pra gente no WhatsApp lá. Legal. E aonde pretende chegar a De França Aquecedores? Essa é a número 1. A gente tem esse objetivo bem traçado. É uma empresa que já vem se consolidando no mercado, vem fazendo sistema solar, piscina, aquecedor a gás. A gente quer não só ser a número 1 no Paraná, logo vem o e-commerce, para você ver, é uma empresa que fatura aí uma quantia considerável e ainda não tem um e-commerce. A gente prefere focar ali nas manutenções, no serviço diário, na correria, para não abandonar ninguém. Então, a gente tem muito campo para explorar ainda, mas com certeza essa é a número 1 aqui em Curitiba. Legal. E a mensagem assim que a De França Aquecedores poderia hoje deixar assim para quem está nos assistindo agora? Quem está vendo agora, conhecendo agora esse nome, De França Aquecedores. Primeiro de tudo é segurança. Quando a gente associa o nosso nome, você está comprando com a gente segurança. Por quê? Porque o equipamento de aquecedor a gás não é só uma compra, por exemplo, de uma camiseta ou um tênis. Existe algo que precisa ser feito, algo que se precisa bem cuidado, com revisões, com produtos que dão confiança naquilo que você precisa. Então, o primeiro passo da De França realmente é a segurança e a confiança no nosso trabalho. Tanto que você mesmo disse, 5 estrelas aí, são mais de 500 avaliações no Google positivas em relação ao nosso nome, sendo única realmente a ter esse índice, né? Que é bem importante. As pessoas gostam muito de ter aquele atendimento humanizado. Elas encontram isso na De França Aquecedores, ou seja, que às vezes você liga lá, é uma IA atendendo, né? E tal. Ligue para cá, aperta 1, aperta 2, aperta 3. Como é que é o atendimento hoje? Vocês têm esse olhar humanizado também para o cliente? Bom, eu sou da área comercial, então eu vim de loja física, só para você conhecer um pouquinho, Jasson, que é esse atendimento tete a tete. Quando eu vim para o grupo, né? Quando o Carlos me fez o convite para o grupo, no começo senti essa dificuldade, porque quando você está fazendo atendimento online, você não está olhando no olho do cliente, você não está conseguindo colocar o produto na mão dele. E aí, em várias conversas, e aí eu falo com o meu time comercial sempre, a questão de você deixar o cliente mais próximo é o melhor caminho. Então a gente usa bastante vídeo, a gente usa bastante imagem, a gente convida o cliente para vir na loja. Eu vou nos orçamentos presenciais com o chefe técnico, então você acaba tendo o lado técnico da coisa e o lado comercial da coisa no mesmo atendimento. Então, essa proximidade com o cliente a gente tenta apesar do online, trazer para o atendimento. E é isso que nos difere, com certeza. Muito bem. O que mais que você gostaria de passar para o cliente hoje que está assistindo a gente, conhecendo a De França Aquecedores? Não, gostaria de falar para o pessoal que está nos assistindo aí, que confie no nosso trabalho, você que está buscando aí sistema solar, piscina, trocador de calor, aquecedor a gás, que está comprando o seu apartamento ou querendo construir a sua casa, nos contate, porque com certeza a gente vai dar o melhor atendimento para você na parte técnica, te explicar todos os pontos e também entregar o melhor valor. Porque a gente sabe, né, Jasson, que nem tudo é
é preço e nem tudo é serviço. Então a gente consegue ser bem equilibrado e justo com o cliente. Isso é bem bacana. Eu acho que é importante, né? Quando tem justiça, né? Todo mundo ganha, né? Exato. Porque a empresa precisa sustentar, precisa ter a sua economia precisa girar, precisa pagar seus funcionários e o cliente precisa ganhar também em economia, né? Tendo equipamento de segurança na sua casa, levando conforto, principalmente para a sua família. E aí, gente, eu acho muito legal e é bom a gente frisar isso, que a de França Aquecedores é a única empresa 5 estrelas em avaliações no Google, gente. E olha que eles trabalham com aquecimento, né, a gás, né, aquecedores a gás. E isso envolve muita segurança, envolve conforto e é muito importante. E o Felipe falou aqui do pós-venda. E eu acho que o pós-venda realmente é algo assim, muito importante numa empresa. Quando você vai lá, que você compra o teu carro, que você compra tal, o pós-venda é o que faz realmente a diferença de uma empresa que trabalha diretamente com o consumidor. Então a de França Aquecedores está de parabéns, né? É uma das 4 empresas do grupo, a de França Aquecedores, que está há 10 anos já no mercado aqui de Curitiba, atendendo não só o pessoal aqui da região de Curitiba, mas também de fora hoje, né? Sim, de fora. De fora. Litoral, Santa Catarina, região metropolitana, Araucária, todos os lados aí a gente tá atendendo esse cliente. Então é isso aí. Tem uma equipe grande, tem uma ideia de quantos funcionários? Quase 40 pessoas agora. Diretas, né? Diretas. Né? Diretas. É loucura, mas é muito bom. A gente gosta bastante lá. Como é que é o atendimento lá? De segunda a sexta, sábado? Vamos lá. É de segunda a sábado, tá? De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e sábado das 8 ao meio-dia. Tá? Mas sempre tem aquele telefoninho de plantão. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um atendimento, coloca a etiquetinha lá, tem um númerozinho lá, é só contatar. Caso precise, a gente dá um jeito de atender e salvar o cliente naquele sábado à noite, naquele domingo, enfim. Isso é importante. Isso é importante. Gente do céu, final de semana, sim. Tem atendimento? Tem, a gente dá um jeito. Tem o número na etiqueta lá, é só nos contatar. Legal. E quem quiser contatar, deve estar aparecendo aqui na tela o telefone de contato de vocês, mas você lembra de cabeça, não? Não lembro de cabeça, porque são vários. São vários, mas coloca aí que vai dar tudo certo. Liga lá, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o atendimento da de França Aquecedores, que pelo nosso bate-papo aqui, deu para perceber que é uma empresa que se preocupa com o consumidor, se preocupa com quem ela atende, tem um pós-venda que realmente funciona, até no final de semana, como disse aqui o Felipe, isso é muito legal. Bom, vou encerrando por aqui, desejo aí muito sucesso para a de França Aquecedores, tenho certeza que essa empresa vai muito, mas muito longe ainda, porque tem gente jovem no comando, com experiência, né, e com preocupação com o cliente, preocupação com quem está do lado de lá. É uma empresa humanizada. E hoje eu digo isso para você, eu prefiro às vezes ir no banco conversar com o gerente. Então, o pessoal fala, mas você vai no banco? Eu falei, não, mas eu gosto de ir lá e conversar com o gerente. Então, assim, como cliente, a gente gosta de ir lá e conversar com as pessoas, saber quem está nos atendendo. E na de França, você tem esse atendimento diferenciado. Muito obrigado, Obrigado, Jason. Sucesso. Valeu.